assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo. Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato, Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: se a gente não for agora, outro país vai, e pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição. E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva, e ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard, que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo. Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece? Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança.
Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, está tentando entender o que está acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skullcrawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco. O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida. Seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlowe e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum. O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferra bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong. Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlowe percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena. O Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga, a ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlowe, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que, se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que, sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais.
Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo. Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato, Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: Ó, se a gente não for agora, outro país vai, e pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição. E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva. E ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard, que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo. Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece? Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado,
tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o Coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do Coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança. Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, está tentando entender o que está acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skullcrawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco. O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida. Seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlowe e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum. O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferra bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong. Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlowe percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena. O Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga,
A ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlowe, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais. Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo. Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato, Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: Ó, se a gente não for agora, outro país vai, e pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição. E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva, e ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard, que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo. Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece?
Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança. Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, está tentando entender o que está acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skull Crawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco. O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida. Seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlowe e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum. O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferra bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong. Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlowe percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante,
que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena: o Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga, a ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlowe, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais. Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que, mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo. Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato, Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: Ó, se a gente não for agora, outro país vai, e pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição. E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva, e ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard, que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo.
Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece? Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança. Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, está tentando entender o que está acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skullcrawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco. O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida. Seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlowe e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum. O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferra bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong.
Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlowe percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena. O Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga, a ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlowe, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que, se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que, sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais. Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que, mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo. Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato, Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: se a gente não for agora, outro país vai. E pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição. E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva. E ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard.
que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo. Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece? Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o Coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do Coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança. Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, tá tentando entender o que tá acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skullcrawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco. O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida. Seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlowe e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum.
O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferrar bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong. Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlowe percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena. O Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga, a ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlowe, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que, se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que, sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais. Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que, mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos, e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo. Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato, Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: se a gente não for agora, outro país vai, e pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição.
E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva, e ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard, que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo. Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece? Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança. Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, tá tentando entender o que tá acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skullcrawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco. O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida.
seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlow e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum. O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferra bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong. Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlow percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena. O Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga, a ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlow, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que, se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que, sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais. Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que, mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Kong é uma criatura que se tornou o guardião de todos os seres que vivem na Ilha da Caveira, um lugar repleto de animais gigantescos e que vivem um delicado equilíbrio no seu ecossistema. Kong é o elo de equilíbrio que impede que as gigantescas criaturas vindas do subsolo ataquem as criaturas da superfície. A Ilha da Caveira vivia dessa forma até a chegada de uma equipe de exploradores humanos, interessados nas riquezas escondidas na Ilha da Caveira. Na chegada da equipe ao habitat de Kong, um grande confronto se inicia. A equipe humana não tem nem chance contra a fúria do maior macaco já visto na face da Terra. Ele destrói com as próprias mãos todos os helicópteros, mesmo equipados com metralhadoras e armas pesadas. Era melhor que esses homens nunca tivessem entrado nos limites do poderoso Kong. Agora, os humanos sobreviventes terão que enfrentar os perigos da Ilha da Caveira. E no final, verão que essa é a única forma de se manterem vivos e voltarem para casa, tendo a defesa do poderoso Kong contra os predadores que querem devorá-los. Até onde você iria? E o que você enfrentaria para defender o seu lar? Beleza, então senta aí que eu vou te contar como tudo começa em Kong, a Ilha da Caveira. O negócio já começa meio doido. Primeiro, a gente vê 2 aviões caindo numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. 2 soldados, um americano e um japonês, sobrevivem e começam a brigar na praia, como se ainda estivessem na guerra. A treta tá feia, espada, soco, porrada. Até que do nada eles param. E por quê? Porque aparece um macacão gigante. Isso mesmo, é Kong, e a gente só vê a sombra dele enorme atrás das árvores. Corta para vários anos depois, já nos anos 1970, quando a guerra do Vietnã tá acabando. A galera no EUA tá meio cansada de guerra, mas tem um cientista chamado Bill Randa que não sossega. Ele faz parte de uma organização misteriosa chamada Monarch, que estuda monstros gigantes e coisas estranhas pelo mundo.
Ele descobre umas imagens de satélite que mostram uma ilha cercada por tempestades, nunca explorada de verdade. Adivinha que ilha é? Exato. Ilha da Caveira. Aí o Randa corre pro governo e fala: se a gente não for agora, outro país vai. E pode ter coisa valiosa lá dentro. Ele meio que força a barra, usa um papo de pesquisa científica e consegue aprovação para uma expedição. E não vai sozinho não, tá? Ele monta uma equipe completa. Tem cientistas, soldados, um rastreador britânico chamado James Conrad, que é o cara que sabe sobreviver na selva. E ainda tem a Mason Weaver, uma fotógrafa que quer documentar tudo e desconfia que essa missão tem mais coisa escondida. Só que Randa, esperto como ele é, chama também um batalhão de soldados que estão voltando da guerra. E quem comanda esses caras? Um coronel durão chamado Packard, que sinceramente tá meio perdido depois da guerra. Ele quer uma nova missão, algo que dê sentido para tudo que ele passou, então aceita ir. Beleza. A equipe toda se junta num navio, atravessa o oceano e se aproxima da tal ilha misteriosa. E mano, é bizarro. A ilha tá cercada por uma tempestade gigante que nunca some. Mas mesmo assim, eles metem os helicópteros lá dentro com coragem e tudo. Quando eles atravessam a tempestade e chegam na Ilha da Caveira, o visual é de cair o queixo. Montanhas enormes, florestas fechadas, tudo muito bonito, mas estranho. E aí começa o plano do Randa. Ele manda soltar umas bombas para mapear o terreno. Só que na real, ele quer mesmo ver se tem alguma coisa gigante debaixo da terra. E olha, tem. As bombas mal tocam o chão. E o que acontece? Do nada, surge Kong. Grandão, bravo e nada feliz com os visitantes. Ele começa a atacar os helicópteros um por um. Não dá nem tempo de respirar. Ele derruba helicóptero no ar, joga soldado longe, esmaga tudo. É o caos total. A missão, que era para ser tranquila, vira um pesadelo em segundos. A galera que sobrevive se espalha pela ilha, cada grupo indo para um lado, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o coronel Packard, que viu vários dos seus soldados morrerem, fica obcecado. Ele quer se vingar de Kong, a qualquer custo. Já outros membros da equipe começam a sacar que tem algo muito errado com essa ilha e que talvez o macacão esteja só protegendo o lugar. Do lado do coronel Packard, ele tá com um grupo de soldados que sobreviveram e tá pistola. O cara quer vingança. Ele viu amigos dele morrerem na frente dele, então ele meio que perde a noção. Esquece que a missão era científica. Esquece que estão numa ilha cheia de criaturas bizarras. Ele só quer encontrar o Kong e destruir o bicho. E ele começa a armar um plano para isso, carregando explosivos e organizando os soldados como se estivesse em guerra de novo. Enquanto isso, o grupo do James Conrad, o rastreador, e da Mason Weaver, a fotógrafa, tá tentando entender o que tá acontecendo. Eles começam a andar pela ilha e, meu amigo, descobrem que tem muito mais coisa estranha ali. Primeiro, eles veem búfalos gigantes, do tamanho de uma casa, só relaxando num lago. Depois, eles têm que se esconder de uma aranha gigante que atravessa um cara com uma perna. Sim, do nada. Uma aranha de mais de 10 metros aparece no meio do mato. A tensão não para. Nesse caminho, eles acabam encontrando uma vila escondida, cheia de nativos que vivem em paz com a natureza. E é aí que aparece um dos personagens mais legais do filme, o Hank Marlowe. Lembra dele? É o piloto americano que caiu lá na época da Segunda Guerra. O cara tá vivo esse tempo todo, meio doidinho, meio engraçado, mas sabe tudo sobre a ilha. Ele vive com os nativos, se adaptou e até construiu uma casa com partes do avião que caiu. Marlowe começa a explicar pra galera que o Kong não é o vilão da história. Ele conta que a Ilha da Caveira tem umas criaturas horríveis, chamadas de Skullcrawlers, que moram no subsolo. Esses monstros são tipo lagartos gigantes, com cabeça de osso, super rápidos e super perigosos. Eles mataram toda a família do Kong, e agora ele é o último da espécie. E sabe o que ele faz? Ele protege a ilha desses bichos nojentos. Sem o Kong, todo mundo ali estaria ferrado. Aí o clima começa a mudar. A Mason, o Conrad e o resto do grupo percebem que o Kong não é o vilão, e sim o protetor da ilha. Só que do outro lado, o Packard está cada vez mais obcecado em destruir o Kong. Ele não quer saber de história de monstro do bem, ele quer vingança e pronto. Enquanto isso, mais problemas vão aparecendo. Um dos grupos cai numa cena bizarra, onde um dos soldados é pego por um monstro parecido com um pau seco.
O bicho se camufla entre os galhos e devora o cara em segundos. A galera nem entende o que está acontecendo. A floresta inteira é perigosa. Tem até um lugar cheio de caveiras, tipo um cemitério dos monstros antigos. E lá rola uma luta tensa com um Skullcrawler menor. A coisa vai ficando cada vez mais tensa. E aí os caminhos começam a se cruzar. Os grupos vão se reencontrando, mas aí bate a dúvida. Seguem o Packard, que quer destruir o Kong a qualquer custo, ou escutam o Marlow e tentam fugir da ilha antes que piore? Ah, e não podemos esquecer do Kong. Mesmo com toda essa confusão rolando, ele aparece de vez em quando salvando geral sem querer. Tipo, ele derrota um polvo gigante numa cena irada, come o bicho cru mesmo, e vai embora como se fosse só mais um dia comum. O que eles não sabiam é que, ao fazer isso, estavam liberando o maior e mais perigoso dos Skullcrawlers. Esse monstro é gigante, com uma cabeça enorme e um corpo gigantesco, e ele quer destruir tudo o que vê pela frente. A galera começa a perceber que, se o Kong não estiver lá para lutar contra o bicho, todo mundo na ilha vai se ferra bem feio. Então, o Packard, mesmo sabendo disso, não desiste de sua missão de vingança. Ele ainda tá com a ideia fixa de matar Kong. Mas enquanto ele segue com seus planos malucos, o grupo de sobreviventes que se uniu ao Conrad, Mason e Marlow percebe que, se não agirem rápido, o maior monstro da ilha vai destruir tudo. Eles decidem então ajudar Kong, porque sabem que ele é a única chance de sobreviver. Agora, temos a grande virada. O Kong, que até aquele momento estava fugindo dos ataques, decide enfrentar o Skullcrawler gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. A luta entre os dois monstros é épica. Imagine a cena. O Kong enorme, batendo com tudo no Skullcrawler, que é uma fera assustadora com dentes afiados e uma velocidade impressionante. No meio da batalha, o Kong toma alguns golpes pesados, mas ele não desiste. Ele luta com toda a sua força, porque sabe que, se ele perder essa briga, a ilha estará condenada, e os humanos também. Durante a luta, a galera que estava com o Conrad e o Marlow, incluindo a Mason, começa a ajudar, tentando atacar o Skullcrawler com tudo o que tem, porque sabem que, se o monstro ganhar, vai acabar com todos. Mas é claro que, sem Kong, nada seria possível. Enquanto o Kong vai enfrentando a fera, ele usa táticas brutais. Ele luta com suas mãos e até com árvores, usando tudo ao seu redor como arma. No fim, depois de uma luta super difícil, o Kong consegue derrotar o Skullcrawler, rasgando o monstro com suas garras e literalmente deixando ele no chão. Não é uma luta fácil, e Kong está quase exausto, mas ele vence. O melhor de tudo é que, mesmo depois de toda essa batalha, o Kong não quer atacar os humanos. Ele está ali para proteger a ilha. Quando a luta termina, o Kong simplesmente vai embora, com aquele olhar de quem fez o que precisava ser feito. Ele protege a ilha de novo, como sempre fez, e vai embora, como se fosse só mais um dia normal para ele. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.